Você já se sentiu preso entre uma situação impossível e um inimigo implacável? Foi assim que os israelitas se encontraram no Mar Vermelho. Mas a passagem de hoje nos mostra como Deus pode transformar nossos maiores medos em nossos maiores triunfos. Vamos mergulhar em Êxodo 14, 5, 15, 21 e Números 33, 8, onde testemunhamos um dos momentos mais dramáticos da história bíblica, a travessia do Mar Vermelho. A verdade central que estamos explorando hoje é esta: quando permanecemos firmes na fé, vemos Deus lutar nossas batalhas como não imaginamos. Nossa história começa com o Faraó tendo uma mudança de coração. Depois de os israelitas partirem, ele se arrepende de sua decisão e os persegue com seu exército. Você consegue imaginar o terror que os israelitas sentiram com os carros de Faraó chegando? Eles estavam presos entre o mar e um exército em avanço. Em seu pânico, eles clamam a Moisés: Foi por falta de sepulturas no Egito que nos trouxeste ao deserto para morrer. Êxodo 14, 11. É fácil julgar a falta de fé deles, mas com que frequência agimos de modo semelhante em situações que parecem impossíveis? Veja a resposta de Moisés, em Êxodo 14, versículos 13 e 14. Não tenham medo. Fiquem firmes, e vocês verão o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Os egípcios que vocês veem hoje, sem dúvida, nunca mais verão. O Senhor lutará por vocês. Vocês só precisam ficar quietos, por favor. Uau! Que confiança! Moisés aprendeu o segredo: a batalha pertence ao Senhor. Nós só precisamos ficar quietos e observar o que Deus fará. Essa é uma lição que tive que aprender repetidamente. Uma vez, quando eu tinha 60 anos, naquela época fui diagnosticado com câncer e precisei ser operado, mas não havia garantias. Esse câncer é a principal causa de morte por câncer em homens. No entanto, também é o mais curável. Enquanto buscava o Senhor, ele disse: Fique quieto. Fique quieto. Amigos me trouxeram livros e vídeos para ler durante minha recuperação, mas eu recusei. Eu sabia que Deus queria fazer algo profundo em minha vida. Durante 6 semanas após a cirurgia, eu apenas lia a Bíblia, orava e adorava. Foi realmente um dos momentos mais notáveis da minha vida. Eu aprendi a ficar quieto e saber que Ele é Deus. Depois desse período, Deus me lançou em um reino totalmente novo de ministério. Assim como eu precisei esperar no Senhor por sua vitória, todos nós também precisamos. Podemos aprender com os israelitas. Deus não os decepcionou e Ele não nos decepcionará. A Bíblia conta o que aconteceu em seguida. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E durante a noite, o Senhor fez o mar recuar com um forte vento leste e o transformou em terra seca. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com uma parede de água à direita e à esquerda, conforme Êxodo 14, 21, 22. Você consegue imaginar caminhar pelo mar em terra seca, com paredes de água de ambos os lados? Que espetáculo! O poder de Deus sobre a natureza e sua capacidade de libertar seu povo, mas a história não termina aí. Os egípcios os perseguiram pelo mar, mas Deus lançou o exército deles em confusão. Quando Moisés estendeu a mão novamente, as águas desabaram sobre o exército do Faraó. Infelizmente, nenhum deles sobreviveu. Essa libertação incrível produziu vários resultados. Primeiro, o povo foi finalmente libertado de seus inimigos. Eles passaram a ter uma nova reverência por Deus. Além disso, respeitaram Moisés como líder escolhido por Deus.
Mas mais importante, eles adoraram ao Senhor. Todo o capítulo 15 de Êxodo é um cântico de louvor e gratidão, celebrando a vitória de Deus. Eles constantemente adoram a Deus, por quem Ele é e pelo que Ele fez. Quando vemos Deus em ação, isso certamente sempre resulta em adoração. Então, o que podemos aprender com esta passagem? Primeiro, o poder de Deus é maior do que qualquer obstáculo que enfrentamos. Qual é o seu mar vermelho neste momento? Segundo, às vezes Deus permite que estejamos em situações impossíveis para que Ele possa demonstrar seu poder. Terceiro, ter fé muitas vezes significa ficar quieto e confiar que Deus lutará por nós. Quarto, a libertação de Deus deve sempre nos levar à adoração. E quinto, nossos testemunhos sobre a obra de Deus se tornam ferramentas poderosas para encorajar outros e glorificar a Deus. Ao concluirmos, deixe-me perguntar: onde você precisa permanecer firme e confiar que Deus lutará por você? Você está enfrentando uma situação que parece impossível com o mar à sua frente e um exército atrás de você. Lembre-se, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho está com você hoje. Ele pode abrir um caminho onde parece não haver nenhum. Então fique de pé, permaneça firme, aquiete-se e observe com confiança a libertação do Senhor. E quando Ele agir, dedique tempo à adoração com atenção